Meus amados irmãos, conta do nosso pastor aqui, local. Vou passar já o microfone para o nosso mensageiro nesta noite, Tiago Everton. Vamos ficar de pé e receber o nosso irmão, em nome de Jesus, Tiago Everton. Está com a sua oportunidade, ficar de pé, irmão, em nome de Jesus, receber o nosso irmão. Ele mandar sentar, nós sentaremos em nome de Jesus. Oi. Meus irmãos, minhas irmãs, família de Deus, a paz do Senhor. Amém. Todos estão felizes por estarem aqui nesta noite e digam amém. Amém. Como a irmã bem falou, o lugar está bem florido e a presença de Deus está neste lugar. Só não sentiu ainda a presença de Deus quem não quis sentir, porque eu já senti a presença de Deus nessa noite. Quem trouxe Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo de número 23, no versículo de número 12. O primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de São Mateus, capítulo de número 23, o versículo de número 12. Se todos acharam, digam amém. Amém. Podemos ler? Está escrito: pois quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém? Ainda de pé, feche os seus olhos e vamos orar. Pai, aqui estamos, em mais um dia reunido na Tua presença, para Te honrar, Te glorificar e exaltar o nome de Jesus. Nesta noite nós Te pedimos a Tua graça, nós Te pedimos uma bênção especial. Nós pedimos que o Senhor olhe para Betel, olhe para todos nós que estamos em meio à multidão. Que o Senhor nesta noite me esconda aqui em cima desse altar, mas me use como um Teu instrumento. Que o Senhor use-me através da Tua palavra para o Teu povo, para o que eles precisam ouvir. Ensina-nos, exorta-nos, edifica-nos, mas repreende-nos também se necessário, pois precisamos aprender mais de Ti. Mas acima de tudo, acampa os Teus exércitos neste lugar ao redor. Envia os Teus anjos, Senhor, para que a batalha comece e saiamos hoje daqui vitoriosos, marchando, Senhor, para nossas casas, glorificando o Teu nome, porque o Senhor é o Deus deste povo. E se o Senhor é o Deus desse povo, outro resultado não teremos essa noite, a não ser a vitória em Cristo Jesus. Deus, Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar dando glória a Deus. Irmãos, é um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez, agradecendo ao auxiliar Jean Carlos pela oportunidade, ao presbítero Manuel Edinaldo pela confiança. Hoje estou aqui como preleitor da palavra, mas eu sei que neste lugar tem homens mais bem preparados do que eu para poder ministrar a palavra. Hoje eu não quero trazer nada de mim a vocês, e sim quero aprender com vocês aquilo que Deus tem a ensinar. Então eu peço que os irmãos orem aí no lugar, assim como os obreiros aqui no altar. Orem por mim, que sou um vaso de barro, e só encho quando Deus quer encher, porque vazio estou. Amém? Rogo vossas orações pela minha saúde, porque esta semana a minha crise de coluna voltou. Irmão Jean falava mais cedo aqui que foi uma batalha a chegar aqui, e realmente foi.
Na terça-feira eu vim no culto de doutrina quase me arrastando. As pernas muito fracas mesmo. Tem momentos que eu não consigo nem ficar de pé. Hoje não está diferente, mas estou aqui pela graça e misericórdia de Deus. Amém? Então continue orando por mim. Então vamos para a palavra de Deus. Semana passada eu estava na minha casa, fui orar, e ao colocar um fundo musical para orar, eu me deparei com esse texto bíblico, a qual o Senhor me deu este sermão que iremos ministrar nesta noite. O Senhor disse: lê, medita, e eu te falarei tudo o que precisas falar. Na terça-feira eu estava aqui e recebi o convite do irmão Jean Carlos para pregar, e na mesma hora Deus me disse: a mensagem está pronta, apenas medita e leva ao meu povo, mas não muda nada do que eu quero que você fale. Então nesta noite eu vou entregar tudo aquilo que Deus mandar entregar. Amém? Lemos aqui o livro de Mateus, capítulo 23, versículo de número 12. Este versículo que acabamos de ler, ele relata, através da testemunha ocular. Quem era a testemunha ocular? O apóstolo de Jesus, Mateus. Mateus viu Jesus pregar essas coisas, viu Jesus ensinar e viu Jesus repreender alguns no meio da multidão. Então Mateus estava lá em Jerusalém, no dia em que Jesus adentrou pelas portas de Jerusalém e foi aclamado pelo povo. E Jesus estava no meio da multidão, ensinando a multidão, ensinando os discípulos. E estando naquele lugar, foi até ele os escribas e os fariseus. A epígrafe do capítulo 23, em algumas versões bíblicas, fala o seguinte: que os doutores da lei, eles falam, mas eles não agem, fazendo referência aos líderes do povo de Israel. Jesus, porém, ele inicia o seu discurso no versículo 2 e no versículo 3 do capítulo 23 do livro de Mateus, falando sobre a cadeira de Moisés. Se você vê na sua Bíblia, Jesus começa a falar sobre a cadeira de Moisés, fazendo uma referência da posição hierárquica que Moisés ocupava quando tirou o povo do Egito, no êxodo até a terra prometida. Moisés sentava na cadeira mais elevada. Moisés, ele era o líder de Israel. Então Jesus, ele faz a referência aos escribas que estavam assentados na cadeira de Moisés. Naquela época, um escriba, ele era um homem importante no meio do povo de Israel. Ele era considerado um homem culto, porque ele dominava a escrita. Um escriba, ele era importante porque ele era o responsável por redigir as leis, a mando do regente, o governador da província de Israel. E, portanto, estes homens eram homens de grande importância, ocupavam cargos elevadíssimos e de grande liderança. Já os fariseus eram um partido religioso, homens que fundaram as sinagogas, que foram referência para os tipos de templos que nós temos hoje, como esse aqui, foi fundado pelos fariseus. Eram homens que estudavam muito as leis, eram homens que se debruçavam sobre a palavra, interpretavam a palavra para ensinar o povo de Israel. E eles determinavam, pela sua interpretação, que o povo seguisse tudo aquilo que eles ensinavam.
homens com muita influência religiosa e também influência política. Há muito tempo, desde que Jesus fundou o seu ministério na terra, os escribas e os fariseus ouviam falar de Jesus, ouviam falar dos seus milagres, ouviam falar dos prodígios, ouviam falar das maravilhas, ouviam falar das curas, e eles tinham curiosidade de saber quem era este homem que estava arrebatando multidões no meio do povo de Israel. Jesus começou lá na terra de Nazaré até chegar a Jerusalém. Então eles ficaram sabendo que Jesus estava em Jerusalém. E os escribas e os fariseus se reuniram e foram ao encontro de Jesus. Amém. Estou na introdução. Aí Jesus estava pregando para a multidão. E os discípulos estavam ao seu redor. E quando Jesus vê uma outra multidão se aproximando, de homens muito importantes, no livro de Mateus, no capítulo de número 23, no versículo de número 2 e número 3, Jesus diz: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque eles dizem, mas eles não fazem. Ou seja, eles ensinavam, eles determinavam ao povo fazer obras que eles não faziam. Jesus estava naquele momento alertando ao povo de Israel que esses dois grupos de líderes, os escribas e os fariseus, que muitas vezes um fariseu era escriba e um escriba também era um fariseu, esses dois grupos de líderes até ensinavam a palavra, e as leis conforme deveras ser ensinado. Mas em seguida Jesus disse, olhando nos olhos deles, que as obras que eles mandavam o povo fazer, que o povo não fizesse. Por quê? Porque eles falavam, mas eles não faziam. Quando eu lia este texto, eu perguntava ao Senhor o porquê deste texto. Jesus disse, é porque no dia que você for pregar, você vai pregar sobre liderança. Você vai pregar para líderes e você vai pregar para liderados. Mas quem são esses líderes? Líder é todo aquele que ocupa uma posição de destaque, seja no meio sacerdotal, seja no meio eclesiástico, seja dentro da família, seja na liderança de um ministério de louvor ou de um conjunto de senhores ou de senhoras. Quem ocupa uma liderança está em lugar de destaque. Assim como os escribas e os fariseus ocupavam lugar de destaque, muitos no meio do meu povo estão em lugar de destaque. Então não é apenas aqueles liderados que precisam ouvir, mas também os líderes, os que cantam, os que pregam, porque todos estão debaixo da minha lei. Amém. Glórias a Deus. Enquanto Jesus estava olhando para os fariseus e os escribas nos olhos e apontando, ele falou. Em Mateus capítulo 23, versículo 27 e 28, ele disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. E eles olharam para Jesus espantados. E Jesus continuou e disse: pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens,
mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus estava dizendo ao povo: olha, a roupa dele é bonita, o manto que ele usa é bonito, a forma que ele se expressa e que ele fala encanta, mas por dentro ele é imundo. A aparência é externa, mas o que está dentro vocês não vê. Mas eu, que sou filho de Deus, eu vejo o que está dentro dele. A multidão ficou entordoada, a multidão perdeu o chão, porque um homem, um mestre, entra em Jerusalém e afronta os escribas e os fariseus. Jesus estava ensinando que eles faziam muitas coisas só para manter as aparências, e davam mais atenção à tradição oral do que à palavra de Deus. Eu acho que a igreja já começa a entender o teor da mensagem. Veja que há 2000 anos atrás, os escribas e os fariseus, eles observavam mais a tradição oral do que a própria palavra de Deus. Muitos naquela época caíram no legalismo. Eles estavam dispostos, meus irmãos, a obedecerem às regras dos homens, mas não às leis de Deus. Aleluia. Para eles se tornou mais importante as regras do que um coração aquebrantado e do que um coração humilde, que era aquilo que Cristo ensinava. Para eles era mais importante essas coisas. Por isso eles desprezavam o que realmente a palavra dizia, apesar de se debruçarem sobre a palavra, apesar de estudarem a palavra, apesar de ensinarem a palavra, eles não viviam a palavra. Aleluia. Então Jesus estava ali condenando os escribas e os fariseus. Jesus condenou o seu desprezo e a sua falta de compaixão, porque todos conseguiam seguir apenas um alto padrão de vida. Eu prego, tenho que andar bonito. Eu canto, tenho que andar bonito. Eu tenho posição de destaque, tenho que andar bonito, porque o meu irmão precisa me ver bonito. Mas o teu irmão te vê por fora, mas Deus está olhando lá do céu e dizendo: ei, por fora tu tá bonito, mas por dentro tu estás igual a um sepulcro caiado, porque tu não vive a minha palavra, porque tu não ora, porque tu não jejua, porque tu não ama o teu irmão. Muitos estão desse jeito nos nossos tempos. Aqueles homens, eles usavam a religiosidade para impor regras, e isso é muito perigoso, porque muitos no nosso meio são religiosos, não são cristãos. Religião é uma coisa, isso aqui não é religião, isso aqui é reino, isso aqui é preparação para a eternidade. Religião segue regra de homem, reino segue regra do rei, e o rei ainda é Cristo, nosso Senhor. Naquele tempo, eles seguiam as regras que eles mesmos impunham, mas não queriam seguir a palavra do rei. Homens que usavam a religiosidade para impor regras à população, colocando fardos pesadíssimos sobre o povo. Aqueles homens, meus irmãos, eles eram tradicionalistas. Você conhece alguém tradicionalista? Aquele homem, aquela mulher que é tradicional, que tudo que é novo para ele não presta, mas ele vive na tradição. Você às vezes vai pregar a palavra para ele, ele não acredita porque ele vive na tradição.
Você mostra o que está escrito, mas ele ainda insiste em viver na tradição. Ainda existem muitos assim, como nos tempos de Jesus. Aqueles homens acreditavam ser detentores da verdade, e para eles, tudo o que viesse de novo, tudo o que viesse diferente do que eles acreditavam, eles não aceitavam, porque a tradição, ela era mais importante que a verdade que estava diante deles. Assim mesmo somos nós. Muitas vezes a tradição é mais importante do que aquilo que está diante de nós, do que a verdade. Existe verdade mais poderosa do que a palavra de Deus? Não existe. Ela está diante dos nossos olhos todos os dias, mas nós não damos valor adequado à palavra de Deus. Nós preferimos o mais do mesmo. Teve a pandemia do coronavírus, a gente ficou sem culto na igreja. Muitos já estavam agoniados em suas casas, querendo voltar para o templo. Mas a maioria de nós quer mais do mesmo, mais da mesma tradição. A gente não quer, muitos de nós, voltar para a igreja e dizer: Senhor, eu quero o novo, eu quero a novidade, eu quero viver aquilo que eu ainda não vivi. Eu quero voltar a sentir o teu poder, a tua presença, a tua glória. Eu quero poder andar dentro do templo, marchando em brasas de fogo. Eu quero poder sentir o teu espírito e sentir o arrepio no meu corpo. E na hora que eu for falar, minha língua enrolar e eu começar a falar em mistério na tua presença, sem me importar quem está do meu lado. Mas muitos de nós ainda querem mais do mesmo. Querem culto de apenas louvor, não querem vir na doutrina, não querem sangrar os joelhos no chão para orar. Mas se você faz parte deste reino, você precisa seguir as regras do rei. E quais são as regras do rei? Vai orar, vai jejuar, vai ler a palavra. Quando vieres ao templo, buscai a minha presença. Esquece o que é material, porque Deus é espírito. E se Ele é espírito, Ele só é adorado em espírito e em verdade. E este lugar é o momento de adoração. Se estão me entendendo, digam amém. Naquele momento, as palavras de Jesus foram muito duras. E o povo olhava para Jesus. Jesus irritou aqueles homens. Eles ficaram muito bravos. Pois Jesus, ele não se acovardou diante deles. Não, Jesus não teve medo. Eram homens importantes. Jesus disse: mas eu não tenho medo de vocês. E ele falou a verdade diante da sua face. Ao contrário do que muitos não fizeram, porque temeram em falar a verdade diante de alguém que tinha uma posição mais elevada do que eles. E Jesus disse: eu não sou covarde, eu falo, porque eu sou o rei. A pregação de Jesus a partir daquele dia, ela torna-se atemporal. Que história é essa, irmão Tiago, de palavra atemporal? Você pode verificar aí no livro de Mateus, no capítulo de número 24, versículo de número 35. Jesus diz o seguinte, ó: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Jesus estava dizendo: tudo que eu estou ensinando hoje aqui é para ser ensinado em tempo e fora de tempo. Então vale para nós? Sim, vale para nós. Jesus, ele nos deixa o mesmo ensinamento, o mesmo alerta sobre as obras. Assim como Jesus ensinou ao povo e aos discípulos naquele dia, nós também devemos ouvir os nossos líderes, aprender com os nossos líderes, apesar que os ensinamentos foram esquecidos, a palavra foi deixada do lado.
Muitos que pegam o microfone para pregar, vêm entreter a massa, vêm pular, pinotar, sapatear, mas não vêm ensinar. E quem não ensina conformidade com a palavra, não está dentro do reino. Não sou eu que digo, é a palavra. A palavra ela foi usurpada de muitas das vezes do nosso púlpito. E por isso que nós estamos vendo o mundo desse jeito. Porque o povo do Deus tem esquecido quem é Deus. A gente permitiu que o mundo entrasse. Mas nós não somos diferentes. Nós não fomos separados. E por que nós permitimos que o mundo entrasse? Mas ainda há tempo de mudar, ainda há tempo de buscar, ainda há tempo de pedir perdão, porque Ele está de braços abertos para nos receber de volta. Devemos sim, sentados na cadeira de Moisés. A diferença entre nós e o povo de Israel, meus irmãos, é que nos tempos de Jesus, eles não tinham isso aqui, ó. E hoje nós temos. Você só é enganado se quiser. Olha o que é que Jesus dizia, ó. O que eles ensinarem, ouçam e pratiquem. Porque Jesus sabia que eles ensinavam a verdade. Apesar de não praticarem a verdade, as obras eram diferentes. Mas hoje, Jesus diz, ó, ouça os seus líderes, ouça o pregador, ouça o pastor, ouça o diácono, ouça aquele que lidera o conjunto, ouça o líder familiar, ouça e aprenda. Mas antes de praticar, verifique se está em conformidade com a palavra. Se não tiver, não é ensinamento de Deus. Só somos enganados se quisermos. Jesus ele foi bem claro. Ouvi o que eles ensinam, mas só pratique depois que verificar. Amém? Aqueles homens, eu estou já terminando. Aqueles homens, eles interpretavam as leis à maneira deles, sem a direção do Espírito. Eles criavam regras e tradições que não estavam em conformidade com a palavra de Deus. Ordenavam ao povo fazer, mas eles mesmos não faziam. Irmãos, vá tomando nota aí, para depois verificar em casa. Um líder, ele é exemplo dos liderados, sim ou não? Um líder é exemplo dos liderados, sim ou não? Não é o nosso espelho, não é verdade? É o espelho a quem queremos seguir. Mas não podemos apenas observar o líder por fora. Isso é um ensinamento de Cristo. Não observe apenas o líder por fora. Não é a roupa que determina que ele é um verdadeiro líder. Meu irmão, não é o carro que ele anda que determina que ele é o verdadeiro líder. Não é os amigos que eles têm que determina que ele é um verdadeiro líder. Não é a Bíblia bonita que determina que ele é um verdadeiro líder. Não é a palavra que massageia o coração que determina que ele é um verdadeiro líder. Não são essas coisas. Mas o verdadeiro líder espiritual tem um coração humilde. O verdadeiro líder espiritual, ele tem o chamado de Deus. Ele é indicado por Deus. Ele não é chamado por homem. Ele não é apontado por homem. Ele não é separado por homem. Ele é indicado e chamado por Deus. Esse é o verdadeiro líder espiritual. E é para esses homens que devemos observar.
Pois o líder escriba e fariseu, preste bem atenção, ele se preocupa muito com discursos emocionais. O líder escriba e fariseu, ele quer chegar aqui em cima e ele quer fazer você chorar a qualquer preço. O líder escriba e fariseu, ele quer estar aqui em cima, e quando ele abre a boca para pregar, ele quer que você pule, ele quer que você dance, ele quer que você chore a qualquer preço, sem a presença do Espírito. Eu já vi muitos assim, você também. Ele quer isso. O líder, escriba e fariseu, quando ele doa uma oferta para a igreja, ele faz questão que o povo saiba que foi ele que deu. Ele pega o microfone e ele passa 10, 15, 20 minutos dizendo que foi ele que deu. Fui eu que dei. Esse é o líder escriba e fariseu, porque ele quer aparecer. O líder escriba e fariseu, ele quer ter ao seu lado os melhores amigos, os mais ricos, os influentes, os políticos, os diplomados. Este líder quer ter essas pessoas. Mas o líder espiritual, ele é humilde. Ele se humilha na presença dos seus líderes e dos seus liderados. Ele compartilha tudo aquilo que Deus quer dar. Quando ele vai pregar, ele não se importa com emocionalismo. Ele se esvazia de si, ele se enche do Espírito e diz: fala a Deus através de mim, doa em quem doer. Quando ele oferta alguma coisa para o templo, ele não quer que ninguém saiba. Sabe por quê? Porque entre ele e Deus, ele está seguindo o mandamento bíblico. Jesus, quando curava, Jesus, quando realizava milagre, ele ia para a multidão dizer que foi ele que fez? Ia não. Para onde é que Jesus ia? Ele se separava dos discípulos, ia sozinho para o monte orar, se debruçar na presença do Pai e dizer: tudo o que eu fiz não foi por mim, mas sim pela tua graça e misericórdia. A honra e a glória de Deus, ele não divide com ninguém. Então não venha querer se exaltar, porque serás humilhado, mas todo aquele que se humilhar será exaltado. Glória a Deus. Já falei, líderes, escribas e fariseus amam ser exaltados. Líder espiritual se humilha e deixa Deus trabalhar. Mateus 23, versículo 16 e 17, palavras de Jesus, anote. Ai de vós, condutores cegos. Quem são os condutores? São os líderes, é ou não é? Não são aqueles que ensinam? Pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Naquele tempo, muita coisa já estava invertida em nossos dias. Melhor, glória a Deus. Naquele tempo, muitas coisas já estavam invertidas. Em nossos dias, não vê quem não quer. Está tudo ao contrário. Há 20 anos, vínhamos para a igreja buscar a Deus através do Espírito. De 20 anos para cá, a maioria de nós só pensa em coisas materiais. Isso é uma verdade. Não vê quem não quer. Há 20 anos, vínhamos para a igreja em busca de quê? Em busca de quê? Quero ser batizado com o Espírito Santo. A gente trazia o paralítico para sair andando. A gente trazia o cego para sair vendo. Se tinha alguém com a dor em casa, ninguém levava para o hospital, porque a igreja era o hospital. Era ou não era? Quem é mais velho sabe disso. E hoje não fazemos mais isso. A culpa é nossa, porque a gente quer o materialismo e não o espiritualismo. Essa é a verdade. Então no nosso tempo não é diferente. Aí eu vou para as palavras de Jesus e trago as palavras de Jesus para o nosso tempo.
O que importa, líderes, que aqui tem um monte de líder que eu sei. Aí na internet tem um monte de líder que eu sei. O que importa, líderes, para os liderados, não é o ouro, e sim o templo. Não é o ouro, e sim o templo. Vocês pregam muito sobre o ouro, vocês pregam muito sobre o dinheiro, mas não é o ouro que importa. Jesus disse: ei, o ouro é maior do que o templo. Não, o templo é maior do que o ouro. Aleluias. Em outras palavras, o que importa para nós não é a bênção futura, não é a casa nova, não é o carro novo, não é a roupa bonita, não é a posição eclesiástica ou sacerdotal, não é ouro e nem tampouco dinheiro. Não é isso que importa para os liderados e as ovelhas de Cristo. O que importa para nós liderados é a vontade de Deus em nossas vidas. É isso que você precisa entender. É a vontade de Deus para a sua vida. Mas irmão, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu respondo. Sabe onde é que está escrito? Mateus 6,33. Aí Jesus diz: sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas. Que coisas? A bênção futura, o carro novo, a casa nova, a roupa bonita, a posição eclesiástica e sacerdotal, tudo isso o Senhor te acrescenta, e vai te acrescentando, e vai te acrescentando, e vai te dando. Sabe por quê? Porque você está seguindo o ensinamento de buscar primeiro o reino dos céus. Irmãos, é muito simples de entender. O templo santifica o ouro. Olha, o templo santifica o ouro. O ouro, ele pode até vir maldito, ele pode até vir amaldiçoado, mas quando ele chega no templo, o templo santifica o ouro. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o templo santifica o ouro, mas o ouro não compra a santidade. O templo santifica o homem, quando dentro do templo o ensinamento é verdadeiro, mas o ouro jamais conseguirá santificar o homem. Sabe por quê? Porque este mandamento não vem de Deus. Se Deus está dizendo que o templo é ouro, quem é você, líder e pregador, para tentar nos convencer que o ouro é mais importante do que o templo? Essas mensagens de autoajuda material para o verdadeiro povo de Deus não cola, porque o verdadeiro povo de Deus quer sentir a presença de Deus. O verdadeiro povo de Deus quer sentir a Shekinah de Deus, porque sabem que o templo santificará o ouro. Obrigado, Senhor. A tradição dos escribas e fariseus deixa os liderados cegos. E não é mais que a verdade de Deus, mas o alerta de Jesus. Hoje, agora, eu tenho certeza, o alerta de Jesus arranca as escamas dos seus olhos. Assim como ele fez com Paulo, ele está arrancando hoje as escamas dos seus olhos, para que você comece a enxergar novamente o mundo espiritual. Aleluia, hoje Jesus te faz enxergar. Mas o que é que eu quero enxergar, meu irmão? Enxergue uma coisa: nós estamos fazendo errado. Nós estamos seguindo a doutrina dos homens e não a de Deus. Irmão, espera aí, olha, eu não estou generalizando, eu não estou dizendo que nós estamos fazendo isso. Olhe para o mundo, olhe para as denominações, olhe para os nossos irmãos, aí você vai entender o que Cristo quer dizer.
Tem gente ainda aqui em muitos lugares que querem seguir a doutrina de Deus, mas a maioria prefere a doutrina dos homens. Sabe por quê? Porque é mais fácil, porque tudo pode, e a de Deus é no aperto. Para encerrarmos, o que devemos fazer para aprender? Olharmos para as Escrituras. Josué capítulo 1, versículo 8: aprenda com Deus, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aprendeu com Deus? Quer prosperar? Quer riqueza? Quer o ouro? Não aparte isso da sua boca, nem dos seus olhos. Aleluia. Vamos aprender com Deus. Tito capítulo 2, versículo 1. Paulo escreveu a Tito: tu, porém, Tito, fala o que convém à sã doutrina. Que sã doutrina é essa? É a palavra de Deus. Eu estou pregando bem devagarzinho, que é para você absorver mesmo. Aprende com Paulo agora. Paulo é boca de Deus. Tito capítulo 1, versículo 10 e 11. Porque existe muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Gálatas capítulo 1, versículo 9. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, é maldição. Se alguém te ensinou isso, que não está de acordo com a palavra, é maldição. Irmãos, para concluirmos, ordens são ditas, de acordo com a palavra, devem ser seguidas. Obras feitas de acordo com a palavra devem ser imitadas. Mas tudo o que não provém de Deus e das Escrituras é maldição, é invenção do homem, é doutrina do homem, e para Deus nada serve. Não sejamos hipócritas, mas sim ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Talvez você veio aqui hoje querendo ouvir alguma coisa de bênção material. Talvez você veio buscar cura. Talvez você veio buscar outra coisa. Eu não sei. Mas Jesus está dizendo para você nesta noite: ei, não é nada disso que eu quero para a sua vida. Sabe por quê, irmãos? Eu aprendi lendo o livro de Jó, que sendo bom ou ruim, tudo que está na nossa vida é permissão de Deus. Ele abençoa quando Ele quer, e Ele permite a maldição porque Ele quer. Satanás, para tocar em Jó, pediu permissão. Ele disse: toca, arranca a riqueza, arranca os filhos, arranca a saúde, só não mata, porque eu não permito. Então não adianta virmos aqui pedir coisas inúteis, porque Ele só vai dar para nós, sabe quando? No dia que entendermos e observarmos que precisamos seguir o que Ele quer que nós sigamos. Quem quer morar no reino dos céus tem que seguir a palavra. Quem quer morar no reino dos céus tem que seguir os ensinamentos, tem que viver os ensinamentos. Quem deseja conhecer a Deus precisa voltar à velha igreja, aquela que queria ter o templo cheio, mas não de gente, e sim da presença do Espírito Santo. Fique em pé.